Olá, viva, seja bem-vindo. A Rádio de Cabo Verde inaugura hoje uma nova série especial de grandes entrevistas dedicada ao processo de abertura política e à transição para o sistema multipartidário em Cabo Verde. Ao longo dos próximos meses vamos também analisar com alguma profundidade o que têm sido estes 35 anos de democracia no país. Todas as semanas, neste mesmo horário, estaremos à conversa com personalidades que estiveram na gênese da abertura democrática. Vamos ouvir protagonistas, estudiosos, investigadores e representantes de movimentos e associações de sociedade civil. A ideia é simples e essencial: compreender o percurso da nossa democracia, os avanços, as contradições e os desafios que hoje se colocam ao Estado de Direito Democrático em Cabo Verde. Venha daí, está a começar então Ventos de Mudança, Cabo Verde, 35 anos de democracia. Engenheiro agrónomo de formação, João Pereira Silva foi Ministro do Desenvolvimento Rural e das Pescas nos primeiros governos pós-independência, mais tarde também Ministro da Administração Interna e integrou o grupo de quadros técnicos responsáveis pela definição das políticas estruturantes do novo Estado. Nos primeiros anos da República orientou a consolidação das políticas agrícolas e de segurança alimentar, o ordenamento do espaço rural e o desenvolvimento de pesca artesanal, áreas consideradas estratégicas num país marcado pela escassez de recursos naturais e pela dependência externa. Em 1981 assumiu a condução da reforma agrária, um dos projetos centrais da política rural cabo-verdiana, concebido para transformar a estrutura fundiária e promover maior justiça social. A execução do programa gerou, contudo, resistências e tensões, revelando as limitações de um modelo fortemente centralizado e contribuindo para o desgaste político do governo. Na segunda metade da década de 80, João Pereira Silva voltou a ter um papel relevante como um dos dirigentes associados ao movimento de renovação interna do PAICV. No terceiro congresso do partido, realizado em novembro de 1988, foi eleito para a nova Comissão Política Nacional no contexto de reflexão sobre o papel do partido e a adaptação às mudanças internas e internacionais. É nesse período que publica na imprensa o artigo Palavras e Ideias em torno do terceiro congresso do PAICV, onde refletiu sobre o conceito de sociedade civil no quadro do regime do Partido Único. O texto defendia que em Cabo Verde a sociedade civil não se opunha ao Estado, mas integrava o seu campo de ação. O percurso político de João Pereira Silva atravessa assim duas fases distintas: a construção da consolidação do Estado pós-independência, e não estamos também aqui a referir-nos à fase da luta pela libertação nacional, e da abertura gradual que aconteceu, a transição democrática 90-91. É sobre esse percurso e sobre a experiência vivida entre a reforma e a mudança que conversamos hoje na estreia desta nova série da RCV, Ventos de Mudança, Cabo Verde, 35 anos de democracia. Engenheiro, bom dia, obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Carlos Santos. Obrigado, eu é que agradeço por essa oportunidade. Em meados dos anos 80 já se vislumbravam os primeiros sinais do que viria a ser uma profunda mudança do ambiente político e social no país. A escassez económica, o desgaste do modelo de governação e o próprio debate interno no PAICV pareciam anunciar transformações mais profundas. Começamos por aqui a nossa conversa. No seu entender, quais foram os principais sinais de que o regime estava disposto a abrir-se? Bem, para mim, pessoalmente, desde cedo o Partido Único tinha de lugar a um sistema plural. Plural no sentido em que pessoas tinham que participar. Na Cabo Verde não tem uma população que é fundamentalmente de religião cristã. Indivíduo, pessoa, é um elemento central, não que é aldeia nem grupo, é pessoa, indivíduo. E não tem um diáspora que está centrado em países de democracia representativa. Portanto, pessoas lá que aconchegam outro sistema político. Depois mesmo estive comecei a minha carreira política como militar na clandestinidade de Portugal. Naquele tempo, a primeira coisa que estava a gente era uma lista de livros para ler lá na Portugal. Aquela lista era só lista de livros de cariz marxista.
Portanto, o movimento comunista português tinha uma grande influência na luta de libertação e na militantes de Cabo Verde, nunca sei porquê. Nunca sei quem é que era SES, nunca soube que era SES ligação, mas o que era aquela lista era fundamentalmente de livros ligados, era materialismo dialético, livros de Lenin, livros de Marx. Bem, me cheguei na Conakry, mas na Conakry me dá conta que essa coisa que está a servir. Me dá conta que também o Partido Único que estava a funcionar em condições. Porque o Partido Único tem uma fragilidade. Cabral sempre referia as fragilidades, mas ele nunca sabia o que ele estava a fazer depois da independência, mas ele chamou a atenção várias vezes. Será que ele estava a conseguir ultrapassar as fragilidades? Porque o Partido Único tem que dar lugar a um debate aberto. Portanto, ele te permitir que as pessoas fiquem lá escondidas, para baixo, para cima, te manobrar e te fazer essas vidinhas à custa de povo e de partido. Portanto, na 83, não fazia a primeira experiência de abertura, que está falado pouco. Na 83, no Congresso, não consegui para a direção do partido sair para militantes fazer lista. Lista era aberta. Então, a votação é nominal. Portanto, na votação, que as 40% do Conselho Nacional devia ter 40 membros, que os 40 primeiros votados é que vai para o Conselho Nacional. Mim estava entre aqueles primeiros, nunca sei se é o oitavo ou o quê. E aconteceu que os grandes nomes de partido, fora Aristides, Pedro e Abílio, cajou tudo para trás. Mas aconteceu que na escolha na eleição de comissão política, Aristides Pereira decidiu que não, ele é que estava a escolher seus colaboradores próximos. Comissão política que era para ele um órgão permanente de Conselho Nacional, mas sim um grupo de colaboradores de confiança dele. Ele escolhia que tinha ficado lá para trás na votação. E ele era secretário-geral do partido. Ele era secretário-geral do partido. Te lembro ainda de um militante já falecido que tive coragem de levantar a dedo e falar, mas pelo menos João Pereira Silva devia entrar nessa comissão política. Ele falou, não, minha que te escolhi. Hoje em dia me refleti, se calhar não devia ter saído naquela altura, porque minha ideia era 10 anos de Partido Único, não está a sair. Mas resolvi ficar, não quero saber porquê. Vou ficar com esperança, bem em 88, me entrar na Comissão Política e não consegui, muito debate, muita dificuldade e muita oposição interna, não consegui aquela abertura que foi feita e não consegui ter uma transição sem violência, sem manifestações de rua, sem pancadaria na rua. E não perdi a eleição. Mas na altura tinha todo esse cenário internacional, desmoronamento do RSS, estes eventos de mudança na leste. Internamente parece-me também que tinha já algum descontentamento. Portanto, é esse fecho de fatores que te leva à descontentamento interno é fundamentalmente provocado para o seguinte. Enquanto que tinha quadros formados, licenciados, portanto, era fácil, enquanto nós era tudo que os dirigentes combatentes que vêm de Guiné, era mais fácil. Mas, a partir de um certo momento, aquele tipo de escolha, aquele tipo de cooptação, em que, muitas vezes, menos apto é que estava para a frente, já cada dar resultado. Pessoas que ficam contentes. Cada ficou contente, vou fazer um curso na qualquer área de direito, não sei o que mais, vou te integrar na partido, vou trabalhar para grupo de base de Ministério de Justiça, um servente lá de baixo que é militante de confiança e que é chefe de grupo. Vou ficar muito contente com isso. Essa impressão de fidelidade que dirigentes tinham era mais importante do que capacidade de ação de militantes. Outra coisa que militantes, quadros formados, recém-formados, que até muito daquele é ritual. Nunca estou gostado de rito, nunca estou gostado de ir para a igreja por causa daquele ritual. Me parece-me uma coisa, sem pena em cabeça, a gente se repetir verdades de há 2000 anos como se fosse atualidade. É bom que tem uns sermão que é muito bonito, coisa, me lembrar-me, de vez em quando estava para a missa de São João lá na coisa, há tempos me estava gostei imenso de uma homilia
Dom Hildo Fortes, no festa de São João, o que é que depois de missa saí a fazer um pequeno inquérito, a perguntar a pessoas se está a lembrar o que é que Dom Hildo dizia na missa. Nada. Não se quer lembrar de nada. Ele falar de várias coisas importantíssimas, o que é a figura de João Batista como precursor, como quem te abre caminho, o que é nós missão no mundo. Nós não ter ali, nós missão. Está a valer a pena, senão deixar um caminho para que a gente cade bem. Mas ninguém quer entender que ele humilia. Mas na altura, por exemplo, por altura do terceiro congresso, sei também essa ideia de renovar a direção de partido, mas de ficar com essa ideia de que as grandes questões, que as medidas, no fundo, não era de modo dentro de órgãos próprios, que são órgãos entre congressos, mas ele era tomado para a cúpula de partido, pela missão política, onde é que tinha aquele núcleo de combatentes de liberdade da pátria. Tive-te a tentar dizer isso. Depois é o seguinte, é o chamado centralismo democrático. No centralismo democrático é que existe democracia, porque depois de eleição, a cúpula tem legitimidade para tomar tudo em nome de base. Portanto, centralismo democrático, Congresso tem a eleger Conselho Nacional. Conselho Nacional tem a eleger Comissão Política. Depois, até a próxima reunião de Congresso, é o que a cúpula dizer, isto é o que o secretário-geral dizer. No nosso caso, o nosso secretário-geral que era uma pessoa com tendências ditatoriais. Portanto, ele está a permitir um certo debate ao nível de comissão política. Mas também era possível, se ele tivesse uma questão fundamental, moda naquela altura de eleição de 83, com dizer, não, é amigo de escolhi. Mas, do seu ponto de vista, esse processo de transição democrática na Cabo Verde é um processo que não pode considerar endógeno, interno, ou ele foi um bocadinho forçado para ventos de mudança, até porque não tinha também doadores de parceiros de desenvolvimento que já começava a retrair também. Outra coisa é a eficácia. Eficácia de movimento político que te governasse. Se ele é eficaz, se ele te conseguir diminuir desemprego, aumentar o rendimento de pessoas, melhorar a saúde, melhorar a educação, se ele é eficaz naqueles domínios lá, que pessoas que têm que lutar para saber se imperialismo é isso ou aquele outro, que têm que importar se Merkel é imperialista, se Rússia é comunista, mas se a preocupação fundamental é essas casas onde é que estão a morar, se as fiscas têm que dar comida, luz, se tem luz, que tem luz, água, se tem água, que tem água. Então, se governo e partido político que te comandar é eficaz na resolução de problemas reais de população, que tem problema. Ou porque tem pouco problema. Tem sempre algum descontente. Portanto, o povo que estava a ligar muito a ideologia. Não, absolutamente nada. Tem um estudo que foi feito por um professor de uma universidade lá de Bélgica, com quadros daquela escola de partido que tinha ali na São Martinho, que te demonstra como a maior parte da população de Cabo Verde, esmagadora maioria na meio rural, aquela população dita rural, e a maior parte da população dita urbana, está a considerar que a Igreja tinha direito de dar orientações para a vida de pessoas fora de quadro religioso. Quer dizer, que religião era mais importante do que ideologia política de partido. Mesmo na cabeça da maior parte dos militantes de partido. Mas na altura esse conceito, esse ideal de liberdade também não era importante para cabo-verdianos? Então acho que sim, porque uma daqueles liberdade religiosa é importante para cabo-verdianos. Liberdade de palavra, etc., para nós imigrantes que estão nos Estados Unidos. Liberdade de circulação. Mim tive na Direção Nacional de Segurança e Ordem Pública, não tinha uma coisa que a gente impõe no princípio, que era autorização de saída. Minto a dizer com franqueza que num ano e meio ou 2 anos que me estive lá, nunca aquela autorização de saída que foi usada para impedir ninguém de sair. Mas ele transformar num fonte de receita. A pessoa está a pagar um coisa. E era um caixa 2 que a Direção Nacional de Segurança tinha extra orçamento. Aquela receita de autorização de saída. Mas o facto de botar que vá num balcão perante um funcionário, vou preencher um formulário, dizer que vou trabalhar para Portugal, vou estar a fazer isso, aquilo, aquilo outro, pagar um taxa, a coisa é considerado como um obstáculo à liberdade de circulação.
E é verdade, psicologicamente ele é um obstáculo à liberdade. Se bem que, a hora que você pedir visto, aquele país para onde você bem, que tem direito de controlar boa entrada lá, se tem liberdade de circulação constitucionalmente ali, ninguém que tem direito de controlar a boa saída, a não ser que tenha uma ordem de juiz te impedir de sair num processo devidamente organizado no tribunal. Mas para além disso não tinha também lei de boato, não é? Lei de boato é outro. Embora ele tenha sido muito pouco usado, lei de boato é outro. É um sinal de intolerância. Mesmo vou falar, não, vamos usar. Sim, mas está lá. Ele é um sinal de intolerância, é um sinal de um obstáculo à liberdade de expressão. Portanto, tudo isso, eficácia, liberdade de expressão. Outra coisa foi que lei de interrupção voluntária de gravidez, vulgarmente lei de aborto. Ainda hoje, dirigentes de PAIGC e de PCV daquela época te defender isso e tinha gente a defender que força, tinha uma mulher a defender de força. Mas ele causava um abalo sério dentro de partido. Porque que as pessoas que te considerar como orientação de igreja através de homilias de padres na altar é mais importante do que a orientação de partido, que ficar contente. E hoje é a maioria. Portanto, não tinha falado daqueles primeiros sinais de mudança. E desgaste também de regime. É verdade que tinha, PAICV tinha uma sondagem que ele tinha encomendado e que mais de 60% de cabo-verdianos que foi inquirido estava a apoiar a Partido Único? Não, aquilo é outra coisa. Pessoas ali que tinham experiência. Ali na Cabo Verde, nós não vemos de monarquia portuguesa para a República Portuguesa. Durante pouco tempo não tive eleições, mas quando me disseram algumas pessoas atualmente a falar daquelas eleições daquele tempo, essas eleições eram por mão levantada de um colégio eleitoral restrito. A hora que a gente a falar de municipalismo na Cabo Verde, também tinha 2 câmaras municipais na Cabo Verde, São Vicente e Praia, que tinha mais, que as outras eram administradores de conselho, que tinha poderes idênticos ao chefe de posto na Guiné. Esta dá para uma tomada. Ele era juiz, ele era administrador, ele era carcereiro, ele era tribunal, ele era tudo na coisa. Portanto, que tinha municipalismo na Cabo Verde. Mas, sobre eficácia, primeiro sinal de mudança na PICV aconteceu que golpe, na PIGC aconteceu que golpe de 81. O facto de 14 de novembro de 81. O facto de PAIGC, Cabo Verde, a ala cabo-verdiana de PAIGC, recusar a caucionar golpe de Estado, recusar a negociar na base de golpe de Estado e criar outro partido, é um sinal grande de primeiro passo na mudança, foi esse, sim. Portanto, militantes de Cabo Verde ficar livre daquele estatuto de unidade de Guiné-Cabo Verde, daquele estatuto rígido de PCV, e não começar então a ter mais liberdade de falar no interior do partido. Ele começou em 81. 83 listas abertas, vamos dizer, depois também 88 congresso. Mas sobre influência externa, é evidente que a influência do que está passando no mundo, ele tem influência sobre pessoas que estão a seguir política internacional, geopolítica internacional, etc. Mas que ela é uma minoria. Mas que tinha também pressão daqueles países doadores de condicionar ajuda à abertura democrática? Não. Estados Unidos da América era o principal doador de ajuda alimentar. Estados Unidos da América, contrariamente àquele que ele está a propor lá, como ele está a promover democracia, mas ele está a promover estabilidade de governos que está a orientar para seus interesses. Se um governo está a orientar para seus interesses dos Estados Unidos, ele está a defender a estabilidade daquele governo. Se ele quer promover seus interesses, ele está a destabilizar. Mas na caso de Cabo Verde, que tem destabilização, que tem nenhum sinal de destabilização por parte dos Estados Unidos da América, por exemplo, que tem nenhum sinal de imposição. Ali, o SAID era livremente, que a organização, mas não nome dele, aquela organização que estava a promover democracia, vamos esquecer esse nome, que tinha nenhum código. O embaixador dos Estados Unidos da América está a entrar em todo lugar. Portanto, que tinha nenhuma pressão. A Europa que tinha também, Portugal que tinha nenhuma pressão sobre Cabo Verde. Eram os principais doadores. Depois está bem França, está bem Alemanha. Mim nunca reparar nenhuma pressão específica. Mas depois também queda do Muro de Berlim. Queda do Muro de Berlim é sinal de que
aquele força que nas escolas tens na gente, na escola quando me fazia formação militar, tinha aquela formação, as grandes forças do movimento internacional, o movimento sindical, o movimento comunista internacional, o movimento de libertação nacional, que eram as forças anti-imperialistas. Mas o principal bloco de forças anti-imperialistas caiu. Portanto, já que tinha mais, agora vou tinha que fazer outro caminho. Portanto, é um sinal de que vou tinha que buscar outro caminho. É verdade que ele tem uma influência, portanto, a gente que pode falar que tem uma influência, mas fundamentalmente tem uma evolução interna, dentro de coisa, uma tentativa de compreensão do que é anseios da população, mas sobretudo do que é anseios de quadros, sem os quais vou poder ter uma administração eficaz. Ainda naquele terceiro congresso de 88 tem uma abertura também, digamos, do ponto de vista económico, porque depois está em revisão de Constituição no dezembro daquele ano. Tem abertura económica, porque tem problema de investimento para desenvolvimento. Gente a chegar à conclusão que, afinal, sem uma ajuda massiva do Bloco Soviético, que estava a dar uma ajuda massiva, era só ajuda militar, não tinha uma ajuda fundamentalmente de uma ajuda pública, mas a ajuda pública que está a chegar, e reciclagem da ajuda pública já tinha atingido seu limite. Portanto, era preciso arranjar outras formas de investimento para desenvolvimento de Cabo Verde. Onde é que está bem? De investimento privado, nacional e estrangeiro. Para isso, eu tinha que criar condições para investimento. Daí aquela chamada abertura económica. A tal extroversão económica. A tal extroversão económica que tinha que ser seguido de uma extroversão política. Pessoas que, quer dizer, se vou italiano e vou querer investir no turismo, ou se vou alemão, moda tui, vou querer investir no turismo, investir num país de partido único, naquele contexto de desmoronamento do Bloco Soviético e de alteração é muito complicado. Ele está desconfiado, vou. Então, era preciso fazer uma abertura política também para ter uma real abertura económica para atrair capital externo. Portanto, mas essa reforma económica bem permitir também que instituições financeiras, a banca, investimentos estrangeiros também, privados estrangeiros... Era isso o objetivo. Instalando a Cabo Verde. Era isso o objetivo, mas sem abertura política ele quer dar grandes resultados naquela altura. Ainda foi muito pouco. Foi muito pouco resultado. Uma daquelas resistências à abertura política é que dirigentes a mais alto topo, depois dessa abertura económica, já como a gente já está a luz no fundo do túnel, que era momento de desistir. É um sentimento que pessoas têm, não? Que mudança era uma desistência e que não estava a começar a ter a luz no fundo do túnel, que era o momento de desistir. Minha opinião é que é isso, que é por aí que a gente devia bem. A gente devia tentar saber o que é que a nossa população quer de nós. O que é que não pode fazer para melhorar as condições de vida. E se cada dar certo, não deve, Moda Cabral, deve insistir, não deve parar, voltar para trás e escolher outro caminho. É uma abordagem pedagógica. Portanto, o que a Sra. Engenheira está a dizer também em linha com aquilo que também outros dirigentes estão a dizer, que às tantas houve um desfazamento ou um distanciamento entre o partido e a própria sociedade. Claro, aqueles sinais, claro, que as aspirações... Boca Poder tem ligação com a sociedade. Ora, por exemplo, Boa Vista. Boa Vista tem uma organização de partido lá, mas nunca nenhum boavistense que foi eleito para dirigir partido na Boa Vista. Secretariado de partido ali na conta escolhe um quadro lá de Ilha de Fogo que concha Boa Vista de maneira nenhuma, nem idiosincrasia de boavistense, ele está pôr como responsável do partido. Aquele quadro estava para lá, muito bem, cheio de muito boas intenções. Depois ele está a tomar conta de cooperativa, ele está a tomar fiado na cooperativa, ele quer-te pagar. Ele está a andar sempre com um caderninho na mão, tudo povoação que ele vai, ele está a ficar com um ar de chefe de posto. Tomar nota, ele está a tomar nota de preocupações de pessoas, mas ele está a tomar nota de quem está contra também. Ele também tem gente de medo, porque ele haverá um reizinho dentro de Ilha de Boa Vista. É que é possível botar em ligação com aquela população. Apesar de Boa Vista votar massivamente a favor do PSV nas primeiras eleições democráticas, mas já numa ilha moda de Santo Antão não, ele votar massivamente contra. Que tem ligação, Santo Antão que tinha ligação entre os reizinhos locais e a população. Ora, que as raizinhas locais é que está a comunicar PSV o que é que está a passar. De maneira que na reunião do Conselho Nacional,
Não está sentado lá na reunião nacional, está a contabilizar resultados de possíveis eleições. Uma pessoa como Francisco Cursinho de Olim tenta fazer conta, falar, não, nesse círculo sinto certeza, por mais que a MPD ganhar, não está a ganhar. Mas que tinha nenhuma ligação com a realidade, porque as pessoas que não estavam a contar a gente de verdade, porque isto tinha medo daquelas pessoas. Tem outro exemplo. Tem um senhor que é um senhor famoso, já apareceu na rádio, mas na televisão, de apelido Rodrigues. Ele está na Mosteiros. Pedro, não é? Não sei se é Pedro, já me esqueci o nome. Ele é um imigrante nos Estados Unidos que regressa, ele é casado com a irmã de António Pires. Mas ele é Rodrigues. Ele fazia uma casa que tem quartos para alugar, tem restaurante, ele tem carro de aluguer. Ele é o primeiro gajo a fazer transporte de pessoas entre Mosteiros e São Filipe. Então, ele foi deputado no Partido Único. Na altura daquelas erupções de fogo, não as últimas, aquelas penúltimas erupções de fogo, eu já me estava no governo, um quadro de um engenheiro holandês que foi mandado ali para bem estudar a maneira de proteger aquela população de futuras erupções. Então, quem conduz a gente foi o senhor. Então, na outra conversão, não chegar na conversa sobre reforma agrária, sobre aquele sistema de café que eles guardam, e me explicaram, mas nós não queríamos mudar aquela coisa, e me dá para fogo. Precisamente, ouvis. Para a maneira que a gente está a mudar aquela situação, porque ele que estava a dar resultado, que estava direito, que as guarda, que é parceiro, que é guarda, e é remunerado com aquele café que está aqui na chão. Bom, é que é justo, mas é que é parceria. Se eu obrigar agora aquele proprietário de café a fazer um contrato de arrendamento, ele quer te aceitar. E vamos fazer reunião mesmo, dizer, mas porquê que você quer falar naquela reunião? Eu falei, não, se me tivesse falado depois, a hora que me falaram, mas a mim tenta vocês tudo garantiam, vocês podiam falar abertamente, sem nenhum medo, mas como você quer falar? Eu falei, não, mas a hora que você baba, depois, e a hora que você baba depois? Quem é que está a defender-me contra aqueles gajos que está lá? Está a fazer gente de vida negra, então ninguém quer falar. Era essa situação que não tinha. Portanto, internamente não tem também dois episódios, não tem aquela situação de que és presos de 77, depois não tem a reforma agrária de 81, portanto um episódio marcante, mas também controverso na governação pós-independência. O senhor engenheiro esteve, não pode dizer, no centro desse processo. Quando te espiar para trás, o que é que te explica um fracasso dessa medida de reforma agrária, que em princípio era para trazer ou para corrigir injustiças sociais e históricas que vêm desde o tempo do colonialismo? Primeiro, esse corte de comunicação com a população. Nunca sabia o que é que a população camponesa de Santo Antão está a pensar. Nunca tinha a mínima ideia do que é que estava a pensar na cabeça sobre isso. Nunca tinha a mínima ideia do que é que estava a pensar na cabeça sobre isso. Portanto, que tinha comunicação. Acho que estava a gostar daqueles responsáveis do partido que estava lá. Acho que estava a gostar disso. Em qualquer eleição que és responsável do local está a perder. Em qualquer eleição está a perder. Aliás, mesmo estive lá durante 15 dias, depois me propôs para trás tudo. Estava a contar, a população está a contar tudo despesa de Natal. Algumas coisas é mentira. Está a dizer, tomar cabrito de gente, tomar galinha de gente. Mas, às vezes tinha uns coisinhas lá que podia ser verdade. Mas tinha quem é que promoveu toda essa mas tinha uma ação de o CID histórico. Estava implantado na Santo Antão clandestinamente. Agora acho que te reconheceu muitíssimo, mas estava implantado na Santo Antão. E aquele CID histórico tinha ligações com a extrema-direita na Europa. Ele tinha ligações com algumas forças de extrema-direita que também tinha gente de medo. Não tinha medo daquelas forças na Cabo Verde. Esse falta de comunicação e esse medo leva a que o que acontecer. Mas também essa ameaça de violência, por isso que a gente que estava também a manifestar na Ribeira Grande estava a propagar como estava também a entrar com esse preço de cadeia. Bom, o que é que vou fazer se tinha sido detido na véspera? Na véspera. Bom, o que é que vou fazer se também entrar com a gente de cadeia? Vou-te achar bem? Se as meias invadir Ribeira Grande, está atrás de cadeia mesmo. Mas houve uma utilização de força, ou uso de força proporcional àquela situação, ou depois acabar para sair fora de controle? Não. Que tive pancadaria, que tive uso de força, houve um incidente, aquele incidente que foi aquele tiro que matou aquele manifestante, acho que estava nem a manifestar naquela altura, nem acho que estava a trazer pedra,
estava parado, tinha um stand-by, tropa bem, ele fazia-se a barragem, eles ficaram lá a discutir, não sei o que mais, não te avançar, sei aquele tiro. Mas que tinha uma ação violenta, nem de forças de autoridade, que tinha cruzado. Mas tinha relatos de dizer que já mesmo ali na boca de Cucli houve forças FARP começaram a disparar, não é? Eles deviam ter disparado para o ar. É muito provável. Porque as que tinha polícia de intervenção, as que tinha escudas, as que tinha bastão, as que tinha nada. Eles tinham só uma cá na mão. Por isso é que é um erro grave colocar forças militares a fazer manutenção de ordem. Sr. Maurino Delgado, que era deputado na altura, dizer que a tropa disparar à torto e a direito. Tanto assim é que tem feridos, não é? Portanto, se fosse tiro por o ar, é que é de apanhar ninguém, não é? Nunca conheci nenhum daqueles feridos. Mesmo chegar lá na noite, depois daquele tiroteio, tinha aquele morto, mas que tinha nenhum ferido de bala. Nunca tomar conhecimento. A mim que autorizar o levantamento de cadáver, porque toda a gente fica com medo, nem autoridades, nem procurador, tribunal lá na Ribeira Grande, nem delegado de saúde, que proceder devidamente. Este checa de cadáver lá coberto com lençol. Mas às tantas, li de notas também dizem, mas a família queria levar esse cadáver, não diz boras, mas vocês têm cadáver lá na chão ainda. Agora já que tem tempo de fazer mais nada. Porque o procurador devia ter bode lá, ele devia ter abrido um inquérito para saber a causa de morte. E médico local, que tem médico legista, mas delegado de saúde, tinha que ir lá, ele tinha que assinar um boletim de óbito a dizer que era a causa de morte. Nada disso foi feito. Mas é medo. Eles largar aquele cadáver lá na chão, de outra família bem pedisse se podia levar esse cadáver para casa. Portanto, esse é um episódio também que acaba para desgastar já o regime, não é? Claro, ele desgastou imensamente. Mim, naquela altura, com toda a franqueza, a minha ideia é que aquela manifestação tudo está a acabar com aquela linguagem vulgar, pouco correta que a gente está dizendo, coisa, administrador de conselho, dar um cadeada. Era assim, né? Dizendo administrador de conselho, ele está a apanhar um gajo, ele está a pôr 24 horas na cadeia, ele está a largar depois. Que seja detenção durante 24 a 48 horas, tudo aquele movimento está a acabar. Mas a ideia de me trazer para São Vicente, bem organizar um processo que estava organizado, bem extrair elementos para dar corpo ao processo, porque não um processo, vou-te aprender uma pessoa depois de botar processo formado, já botei elementos suficientes para acusá-lo. Agora, vou ter elementos para acusá-lo, vou-te aprender, vou-te pôr na cadeia, depois vou-te bem recolher elementos para acusá-lo. Aliás, não falamos Vera Duarte, que na altura era juíza, e há pedido também de Júlio de Carvalho, produziu um parecer a dizer que aquilo devia ser considerado um mero desacato. Mesmo desacato e libertado. Mas resolver Júlio de Carvalho, falecido Júlio de Carvalho, porque é um grande amigo de meu, grande consideração, eles resolveram que sei porquê bem organizar um processo. Eles resolveram como um processo público era melhor do que largar. Mas que tinha elementos para fazer processo. Eles tinham que bem recolher provas para bem organizar o processo. Eles tiveram um data de tempo preso na cadeia e tudo que as teorias de tortura e não sei o que mais surgiu desse facto. Se bem que naquela altura ninguém quer queixar de tortura. Advogados de defesa daqueles presos, um deles que é uma figura famoso na Cabo Verde, não vale a pena a gente falar de nome. A mim, ele dizia-me, como toda vez que ele estava para o Morro Branco, ele estava a levar seu cliente para meio de parada, para pôr-lhe à vontade, para nenhum guarda, nenhum soldado que ouvia o que é que estava a dizer. Bom, não tinha Germano Almeida, Caldeira Marques... Sim, mas o mais famoso de todos, a gente sabe quem é. Então, ele dizia como nunca nenhum deles que referir a tortura. Nunca nenhum deles que referir a tortura. Tortura aparecer na livre 44 anos depois, o Sr. Engenheiro pode dizer nome à vontade, quer dizer, isto já é um processo que tem anos e anos. Coisa lá, o principal advogado daqueles presos era Germano Almeida. Mas ele nunca ninguém quer falar de tortura naquela altura. Tortura apareceu foi na Onésimo. No livro de Onésimo Silveira. No livro de Onésimo Silveira. E se vou ler livro com atenção, vou ter como vários daqueles depoimentos é cozinhado previamente. Por exemplo, lá tem umas coisas aqui contraditórias. Dizer como a mim, um comandante, gente que vai para a boca de Ribeira, Amas Ribeiras. Mas a mim está na praia, mas não é que um comandante tropa que vai para Amas Ribeiras.
Então a cidade da praia nunca tinha nenhuma função na Força Armada nem na segurança. Bom, no Flama Bibina ele dizia que na altura o senhor engenheiro, que era ministro de Desenvolvimento Rural, estava no externato, estava lá, te assistia até que esse nunca estive no externato, que é mentira. O externato é um jogo de handball feminino, muitos anos antes desse incidente, uma vez, e depois, quando Carlos Reis vai substituir-me, lá que tinha nem entrado nem ninguém, lá que tinha nenhum detido nem nada, porque eu já estive só aquele note lá. E nunca estive no externato. Nunca ninguém que comprovar como eu amo, bebendo com eu amo. Tem um testemunho que dizia que me estava na varanda, então é aquela pagadaria. Mas é impossível. Porque quem que estava tinha... o senhor ministro na altura, portanto, que era o senhor engenheiro, e também Jorge Alfama. Não, mas nem mim nem Jorge Alfama nunca estive na externato naquela noite. Nem depois. Nunca vá para o externato. Bem, no último dia que me tive na Santo Antão, quando me estava a passar serviço a Carlos Reis. Me bate despedida que as forças estavam lá a boletar. Mas aos 44 anos envolvidos sobre esse acontecimento, Sr. Engenheiro, tu já que de facto estava a fazer sentido uma reforma agrária na Cabo Verde? Não, ainda está a fazer sentido. Porquê? Ainda está a fazer sentido. Pessoas a dizer que era um modelo comunista, baseado, inspirado na Rússia, na Cuba, noutros países. Bem li depois de 91, o governo pediu ajuda de FAO para fazer uma análise do que era a reforma agrária. Bem li uma delegação constituída por 2 técnicos brasileiros, especialistas de reforma agrária, a dizer que aquela coisa que era a reforma agrária nada. Porque nós... Não vou poder chamar de reforma agrária. Na minha maneira de olhar tudo como tem lido, vou querer reformar um sistema. Bom, aquela expressão reforma agrária tem uma conotação. Mas vou querer transformar um sistema que está mal para outro melhor. Portanto, sistema de parceria na Cabo Verde estava mal e ele está mal ainda. Sistema de arrendamento rural na Cabo Verde estava mal e ele está mal ainda. E hoje em dia pessoas... Nunca conseguia modernizar-nos a agricultura. Nunca conseguia modernizar, porque não tinha que ter investimento, não tinha que ter reestruturação e não tinha que ter investimento na formação, portanto, na extensão rural. Em 91 já tinha um embrião de extensão rural a funcionar. Tudo isso foi desfeito. Porque tem mais extensão rural. Porque poder transformar a agricultura, se Boca tem extensão rural durante um período de 30, 40 anos. É que é uma geração camponista mudar. É várias gerações. Bem... Mas esse sim é um outro episódio marcante que te conduzia à mudança. E qual é que foi o papel de Carlos Veiga, tendo em conta que ele é que estava a trabalhar aquele anteprojeto de lei, inclusivamente ele teve nas sessões de esclarecimento, era uma intervenção meramente técnica de um jurista, ou extravasar também isso? Não, Carlos Veiga nunca tive nenhuma atividade que está a extravasar isso. Carlos Veiga, ele era um adepto de que a transformação legal. Tanto é assim que na Assembleia Nacional, quando tentar mudar alguns artigos para acabar para excluir guarda na fogo e outras coisas ali na Santiago de parceria, para ser considerado parceria, para obrigar com essas conversões em arrendamento, ele, um pequeno grupo de deputados, votou contra isso. Eles votam contra. Porque isto dizer que não, aquela proposta era contra o interesse de camponeses. Portanto, mas naquela reunião ele que tinha, era uma intervenção técnica, mas ele está a concordar com aquela intervenção. E ele que tinha nenhuma dúvida que ele está a concordar. E nunca tem nenhuma dúvida que ainda hoje ele está a concordar que é preciso fazer isso. Agora, política é outra coisa. Não te lhe mapear que esses principais marcos desse processo de abertura, de transição, já não a falar do terceiro congresso, depois não tem também na 90, não tem reunião do Conselho Nacional de PAICV, de onde é que saiu decisões importantes. Aliás, uma daquelas decisões era a introdução, a par de listas de PAICV, também de organizações de massa, pudesse apresentar listas de grupos de cidadãos para legislativas, portanto, em dezembro desse ano. Qual é que foi a importância desse Conselho Nacional? É um Conselho Nacional marcante. Bom, para nós ele é início de transição democrática. Para alguns extremistas não quero dizer que a gente impede, porque acho que tem nenhuma função agora assim, mas está a considerar como nós era uma ditadura, maneira mais que ditadura,
aquela outra designação que a gente dá para partidos, movimentos totalitários. Totalitário, sim, era um partido É um partido totalitário, sim. que é uma coisa sem pé nem cabeça. Um partido totalitário que até existe a liberdade religiosa. José Tomás Veiga defender mesmo que o PAICV era um partido totalitário. Não, ele, meu amigo, estudinhas, amigo, José Tomás Veiga. Mas se vou pegar em alguns textos, é fácil, vou bem falar como era totalitário, mas vou ter que fazer a prática. Num regime totalitário, pessoas que podem, a igreja que está funcionando mais daquela época, vou poder ter uma igreja com um rádio que te criticava, mesmo indiretamente, todo dia, ou todo domingo, e vou ter um clero que te criticava na igreja todo domingo, isso é regime totalitário. Então onde é que está esse totalitarismo? No regime totalitário que tem liberdade religiosa. Mas não ser livre de trazer peças, elementos, documentos internos do partido e mesmo da República, para mostrar que de facto é verdade. Tudo aquele ritual era de um regime totalitário. Ou de um regime, pelo menos de um regime bastante autoritário. E era um regime autoritário, mas não era totalitário. No regime totalitário, que tem igrejas a funcionar sem orientação de Estado, e de partido totalitário, no regime totalitário, que tem escolas privadas, no regime totalitário, que tem imprensa privada, mesmo que só um, mesmo que era só Terra Nova, mas era um. Que tem no regime totalitário. Pelo menos a pública era monopólio do Estado, sim, depois não tinha Terra Nova. Não tinha Terra Nova. Portanto, no regime totalitário que tem nenhum. Num regime autoritário pode ter um. Mas aquele lá. Mas não chegar no terceiro congresso, mas outra coisa que agora já não estou no Conselho Nacional. Sim, que na Conselho Nacional. Outros adeptos desse regime totalitário de pensar que nós não queríamos aquela reforma era para continuar no poder. Bom, todo partido político está a querer. Roberto Cardoso era uma estratégia de PAICV para ganhar tempo e para perpetuar na Mas todo partido político queria ficar o máximo de tempo possível. Nenhum partido político está a dizer oposição, bem tomar. Já chegar a prazo, vou bem tomar. Todo partido político está a sair de poder quando aquela oposição está atrás. Ou quando o povo está a desgastar, o povo está atrás. Nenhum partido político está a dizer, não, me desistem, gente, vocês bem tomar. Qual é o partido político a fazer isso? Mas essa ideia de listas de grupos de cidadãos, ele era genuíno? É uma ideia, ele é genuíno, é uma ideia. Minha, pelo menos aquilo que me está a lutar para ele, era para reformar, para aumentar a eficácia na resolução de problemas. Mas eu hoje em dia, não estou a dizer que na democracia cabo-verdiana já tem democracia. Não reforma do sistema político tem que incluir a possibilidade de grupos de cidadãos participarem em eleições. Porque senão, vou ter o seguinte, assim como num partido único, tem um grupo de gente que está a tomar poder e está a usar poder no seu próprio interesse e esta dá só uns migalhas, só um engano para o povo poder ficar lá quieto. Isto engana o povo para ficar lá quieto. Na democracia também pode acontecer que 2 ou 3 partidos conluiam és dividir entre eles, este trocar de 10 em 10 anos, ou de 5 em 5 anos, mas é sempre o mesmo grupo, mesmo a elite política que está a distribuir tudo posto. O que é que está acontecendo na França? O que é que está acontecendo na Alemanha? Na Alemanha vou ter um regime democrático, agora está a tentar ilegalizar a maior força política do país porque ele é direitista, porque ele é extrema-direita. Este trabalho extremo de ilegalizar partido que está nas sondagens, está a ganhar próximas eleições porque ele está a destruir a democracia. Mas, sistema francês. O sistema francês está funcionando na base de manter aquela elite e impedir o Rassemblement Nacional de chegar a poder. Ali na Cabo Verde, o sistema político está a tender a manter PICV e MPD e cada dar lugar a mais ninguém. E se vou reparar... Portanto, você está a defender que devia haver aí uma revisão da Constituição que te permitir grupos de cidadãos quem que te nomear tudo diretor-geral? Quem que te nomear tudo diretor de empresas? Na Cabo Verde, riqueza está na mão de quem é? Ele está na mão de dirigentes de função pública. O resto é alguns comerciantes, alguns industriais estrangeiros, mas nacionais, que têm um nível de vida acima de média, e é tudo nomeado
PPI-CV mais MPD. Que tem, é uma ditadura de 2 partidos. Em vez de ser um monopartidarismo, é um bipartidarismo. Ditadura de maioria, não é? Hã? É uma ditadura de maioria. Não, nem nunca sabia se seja a maioria. Porque os partidos é que conseguia-se maioria sempre, que não tem tido na Cabo Verde. Esta conseguia-se maioria através de uma manipulação de eleições. A palavra pode ser forte, mas é verdade. Eleições que é livre. Já não te falar sobre isso. Ainda nesse Conselho Nacional, uma das decisões era, de facto, suprimir esse famoso, é a forma de dizer, artigo 4º, mas ainda levou uns meses até, de facto, sair de Constituição. Artigo 4º é uma das características de ditadura e de coisas. Força dirigente da sociedade do Estado. Me lembro um dia não estava ali com o professor De Rocha. Aquele cooperativo Agir, que não tinha que estava a tentar fazer alguma coisa diferente no domínio de formação superior. Então, o livro está a falar-me ao professor De Rocha, a dizer, não, a partida é força dirigente da sociedade de Estado. Não. Força dirigente da sociedade é que está a dirigir Estado e partido, e que a partida dirigir. Bom, já naquela altura tinha esse debate. E era possível um fulano dizer o livro, não, o livro. É que a força dirigente da sociedade de Estado. Quem que te dirige partido, mas Estado e sociedade, é o contrário. Bem, a abertura económica, extroversão, já a gente falar. Fatores externos têm existido, de facto. Mas esse artigo 4º, modo a como dizer, portanto, foi reconhecido no Conselho Nacional, portanto, a necessidade de ser a estirpe, digamos, da Constituição, mas ainda vai levar um bocado de tempo, porque tinha que se convocar um congresso extraordinário que tinha que decidir sobre isso, portanto, antes de uma revisão, digamos, restrita da Constituição. Não. Me lembrar de uma entrevista que me dá, como falar como o artigo 4º, de facto, foi eliminado a partir do momento. Tem um exemplo, se vou abrir uma garrafa de cerveja, né, calor, aquele espuma, tudo sei, mas vou também ter aquele espuma lá dentro outra vez. Impossível. Vou também criar um polícia de choque para ficar a dar pessoas que podem na manifestação na rua. A partir do momento em que pessoas tudo estão a manifestar livremente, vou poder reprimir isso mais. Internamente tem uma resistência a essa mudança, de facto. Internamente tem uma resistência. É uma dinâmica em que tem forças de mudança e tem forças de coisa, tem forças de... Cada vez mais... Tem formas de resistência, de manutenção de situação. Os conservadores, não é? Tem forças conservadoras que criam manutenção de situação e querem adiar esse processo, porque... Tem uma coisa que é o seguinte... O senhor engenheiro era mais desse lado de reformista? Nunca achei como está a fazer de propósito, por vontade de dominação de coisa, de exercício de um poder absoluto sem partilha. Nunca achei como pessoas estão a achar que este já era honesto, e já é honesto ainda, estava a trabalhar no sentido de conseguir bem do povo. Portanto, este tinha direito de dirigir essa coisa que num ritmo que tudo seja lentidão, não sei o que mais, lê, torna bem. Mas o povo estava já para isso. Portanto, era uma abertura controlada. Basta controlar. Por etapas. Que evita tudo desorganização, etapas e não sei o que mais. É claro que também te existia a ideia de que não está a fazer uma abertura, mas não querer ganhar eleições. Não esquece um partido para ganhar eleições, senão nunca tem necessidade de existir. Que tem um célebre artigo na jornada, logo depois de 91, coisa sobre o apetite dos partidos políticos pelo poder. Pois. Nós também não tínhamos aquele apetite. Humberto Cardoso, no seu livro Partido Único, Assalto à Esperança, ele te dizer que tinha um pacto entre Pedro Pires e João Pereira Silva. Para já uma estratégia de afastar Aristides Pereira. Pires está a fazer-se a caminhada até chegar a Presidente da República e João Pereira Silva está a ser Primeiro-Ministro. Isto existe de facto? Não, já me escrevi um artigo publicado no jornal sobre isso, que até existe nenhum pacto. Se existisse um pacto, não seria Primeiro-Ministro de Cabo Verde. Mas que existe um pacto. Nem mim nunca tinha essa obsessão para poder.
me queria sair, desde o princípio, me queria desde o princípio completar a minha formação de engenheiro agrónomo e fazer aquilo que me dou a gostar, me especializar na engenharia agrónoma. Na última entrevista que te dá a Voz de Povo, a dizer que, portanto, sentido de missão cumprida e queria dedicar agora essa área enquanto técnico. Enquanto técnico. Me-te lembrar que naquele primeiro reunião do Conselho Nacional, depois das eleições, para analisar resultados eleitorais, aquela derrota, eu estava sentado ao lado de falecido Herculano Vieira, faleceu há dias. E quando me dizia que eu nunca queria mais nenhum cargo político, então ficar militante de base, ele dizia, mas agora não é a altura de... camarada, mas agora não é a altura de abandonar o barco, como dizia o comandante. O barco já me trazia ele até na caixa, a atracar. Ele que afunda, ninguém quer morrer, nenhum tripulante quer morrer, até que velha, tudo rachado. Mas agora tem que entrar outra tripulação. Mas é curioso naquela entrevista porque, apesar de João Pereira Silva passar a acumular também a Ministro da Administração a interna, te dizer logo, bom, mas também, de saída... Sim, porque a mim foi nomeado Ministro da Administração Interna, não porque houvesse qualquer pacto. Nunca ninguém quer dizer porquê, mas me considerar que eu tinha um reconhecimento. Primeiro, tinha capacidade de trabalho, depois, tinha capacidade de comunicação com todo o mundo. Portanto, naquela altura, a partir de mim existia um Ministro da Administração Interna que fosse um fulano que estava a mandar dar pau ou dar tiro para qualquer tudo e meia, uma pessoa que podia dialogar com a Carlos Veiga, que diga e não sei o que mais, e também que mantenha equilíbrio e que fosse capaz de conduzir o processo eleitoral de uma forma minimamente aceitável. Aliás, acho que foi reconhecido. Foi reconhecido isso. Mas naquela altura que tinha a Comissão Nacional de Eleições. Nós é que fazia a eleição. Mesmo a doutora Eurico Pinto Monteiro. Foi criada uma comissão, não é? Foi criada uma comissão, mas nós é que fazia a eleição. E já agora, qual é que foi o papel daquelas forças políticas emergentes, caso de Movimento para a Democracia? Em instantes não estava de falar nessa ideia, tem grupos de cidadãos, outra ideia também era aproveitar figuras, digamos, dissidentes, moda Carlos Veiga, mas moda José Tomás Veiga, e incorporar-se num governo do PAICV. A Veiga está a aparecer como Ministro da Administração Interna e José Tomás Veiga como Ministro das Finanças. Nunca soube nada disso. Que era uma forma de, no fundo, esvaziar nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. Naquela altura, Carlos Veiga era deputado. Portanto, ele está na Assembleia, ele tinha sido eleito, ele tinha sido naquele quadro de abertura também. Ele foi numa reunião lá na Centro 1º de Maio, tive um militante que propôs para ele entrar na lista. E ele bate a passar na tudo com as reuniões de base até que ele entrar na lista para a praia. Mas... nunca ouvi falar desse teoria ali. Essas sim é teorias conspiracionistas que existem na toda situação em que tem pouca transparência, tem pouca informação aberta, então pessoas começar a imaginar pactos e não sei o que mais. Que tinha nenhum Mas pacto. Essa distância, qual é que foi de facto o papel de Movimento à Democracia? O que não tem lido é que a intervenção da MPD e que as negociações acabar para levar a PAICV e o Governo a alterar aquele calendário que ele tinha de primeiro eleições presidenciais e depois legislativas. As ganhar nas negociações. Naquela altura foi aquela primeira doença de desespero em que me vai acompanhar nos Estados Unidos. Portanto, foi desligado tudo na negociação. Quando bem tudo na negociação já tinha sido feito. E a delegação de PAICV naquelas negociações tinha aceitado que as propostas da MPD. Na altura era dirigido para Cursinho Tolentino, sim, tinha mais... Cursinho Tolentino era que dirigente daquela comissão de negociação. Eles tinham aceitado tudo que a posição da MPD. Me era contra que a exposição da MPD. Naquela altura, mas tinha alternativa? Tinha. Naquela altura a MPD que tinha força para impor a ele. Sim, queria a MPD bem para a rua para impor que a exposição de seu. Mas atenção que a MPD já estava a fazer comício e manifestações, está a fazer comício, teve na São Vicente, milhares de pessoas. PAICV devia ter mantido nessa posição de que eleições presidenciais era primeiro e depois é que eram eleições legislativas. E não ao contrário. Porque eleições presidenciais era primeiro e depois eleições legislativas. O MPD inverteu, ele é ser peso no terreno, ele inverteu a situação. Nem eleições presidenciais tinha mais chances de candidato de PAICV ganhar do que é uma pessoa só.
Mas em PD está a dizer que, está a argumentar que até fazia sentido eleger alguém como Presidente da República que sabia que poderes é que ele também tem, uma vez que a próxima Assembleia tinha poder constituinte. Ele tinha poderes que não tinha uma Assembleia Nacional, não tinha não tinha uma Constituição e não podia alterar legislação no sentido de, mesmo considerando que nas próximas eleições legislativas aquela outra Assembleia tinha poderes constituintes, porque poderes constituintes a nossa Assembleia sempre teve, basta ele ter 2/3. Basta a proposta de alteração ter 2/3, nunca tem que criar uma Assembleia com poderes constituintes. Aliás, a alteração de Constituição foi feita na base da Constituição que está em vigor. E é tudo argumento de Mascarenhas Monteiro, quando ele fazia a promulgação. Quer dizer, vou fazer tudo que é alteração, uma ampla alteração de Constituição, mas vou aprovar na base de Constituição existente. Portanto, na base do artigo que está permitido fazer a alteração de Constituição. Portanto, que tinha nenhum problema. Lá naquela altura já estava a pôr o pé na parede. Não, nunca aceitar. Vocês têm possibilidade de fazer força a gente. Vocês demonstram que vocês têm possibilidade de força a gente. Mas o MPD podia levar o povo para a rua. Se ele levasse para a rua, se ele levasse para a rua e gente chegasse à conclusão de que era para evitar mais problema, mas ele quer chegar a levar. Foi uma decisão de gabinete. Ele que tinha peso para levar naquela altura. Ele que tinha peso na função pública, ele que tinha peso na rua, ele que tinha, porque podia trazer militantes de PSGC para a rua também. Ele que tinha peso. Durante eleições. Estava a correr risco de ter uma guerra civil, não é? Não, porque tenho que correr risco, tenho que controlar e dissenso para que a chegar na guerra civil, mas tem que ter dissenso. Se você já tem dissenso, que tem democracia. Tem que ter dissenso. Tem que ter manifestação, tem que ter manifestação a favor disso, manifestação a favor daquele outro, até que chegar numa situação de coisa. Só uma coisa. Primeira vez que Carlos veio como dirigente do MPD para Santo Antão, a fazer esses comícios, depois a resolver fazer uma marcha, uma passeata. A polícia telefonou, mas está a fazer manifestação na rua, está para dizer, acho que está autorizado. Vamos dizer, irmão, vim coça. O que eu vou querer fazer? Fingir uma boca de pé. Já fazer essa manifestação. Se que dar pedras, se que fazer nenhuma coisa, já esquece. Na Santa Catarina também, durante eleições, o comandante de esquadra está a dizer, meu camarada, mas cabra está para aí, fazer isso, fazer aquilo outro, saltando, nunca pode deixar de fazer isso. Nosso papel ali é garantir segurança pública. A polícia que tem que intervir no processo eleitoral. Se algum presidente de mesa, alguma pessoa pedir intervenção porque tem um elemento daquela lista contrária de fazer alguma coisa que é contrária, já é quieto. Mas sempre me tive um papel moderador, mas nesse caso ali sim, não estou já que não estava em condições de fincar pé. Não tem diferença, não tem dissenso, mas não tem controlar para que chegar na violência, claro. Mas os investigadores têm elogiado essa maturidade de dirigentes, de atores políticos na altura que permitia essa transição dialogada, pactuada. Sim, é verdade que isso tem tudo uma série de vantagens, mas tem algumas desvantagens também. Mas inicialmente a ideia de movimento para a democracia não era ganhar a eleição, era ter um grupo de deputados que podia depois... Não era ganhar eleições. Tudo começa assim, você começar, você crescer, você o movimento aumentar, você aumentar as expectativas e você aumentar as reivindicações. Sobretudo quando o lado contrário aceita. Portanto, já que tinha mais nada que fazer. Mas a PAICV, da maneira como ele delinea aquele calendário, que essas medidas faseadas, eleições de presidente por sufrágio direto e universal, presidente da República, e só depois, a partir de 91, eleições legislativas, portanto, era uma estratégia para ganhar tempo e para continuar no poder. Sim, mas ninguém que queria fazer aquela reforma está correta também, né, lá do PSV. Então, já que é legítimo, ele que tinha que fazer, ele está a correr. Se ele que estava a nenhuma força de oposição capaz de abanar bases de sociedade cabo-verdiana, ele podia fazer que calma. Ele podia fazer mais depressa, mais devagar, mais depressa, conforme a situação. Agora, que tinha, naquele momento,
naquele momento que foi feito com as negociações, que tinham razão para o PICV claudicar naquelas negociações. O PICV claudicar, ele entregar. A partir desse momento, o MPD tomar poder. Que tinha outra coisa. A partir do momento em que todo o calendário for alterado, sem nenhuma manifestação na rua, sem nenhum greve para exigir, bom, nós não fazer greve para apoiar negociações para assinatura de acordos de independência, não fazer greve de funcionários. O MPD que teve necessidade de fazer greve de funcionários para obrigar a PICV a alterar o calendário eleitoral. Para ganhar num mês lá está a discutir assim. Mas hoje, 35 anos de democracia, ainda hoje tem aquela discussão, quem é que dá a abertura, onde é que a abertura começar, se é na 13 de janeiro, começar a contar para 13 de janeiro, ou se de facto se é na Conselho Nacional, ou se é muito antes, portanto ainda não tem alguma disputa de narrativa, quem é que foi protagonista de facto não, da abertura. Como o protagonismo de mudança, fundamentalmente, não tem que ser, como a gente tem que dar ao povo de Cabo Verde alguma coisa que é de seu. O principal protagonista de mudança é o povo de Cabo Verde, através de seus representantes legítimos. E mudança começar antes de 13 de janeiro. 13 de janeiro é o culminar de um processo que, na sua fase final, foi negociado entre duas forças políticas. Inicialmente era só o PICV que negociar internamente, discutir internamente. A partir de uma certa fase, tive negociações entre dois partes. Portanto, inicialmente a PICV te traçar meta, te impor ritmo, um calendário, sim. Mas depois também tem outra força que tem intervido, tem negociações. Em cena. Agora, transformar 13 de janeiro num golpe para eliminar o totalitarismo, nunca estou de acordo com ele. Nunca estou de acordo, nunca estou a aceitar, porque é uma forma de dividir a sociedade cabo-verdiana. Então, já que 13 de janeiro é uma eleição importante. É uma data importante de marcar transição de partido único para a democracia representativa. Ok. Mas nunca deve comemorar com a verdadeira libertação de Cabo Verde. Como algumas pessoas estão a dizer, mas seria possível ter 13 de janeiro sem ter 5 de julho? Toda essa tentativa de desvalorizar o papel de combatentes de liberdade cabo-verdianos que combateram na Guiné, toda essa tentativa de... O que vê é que, por exemplo, a 5 de julho de 75 foi a libertação do jugo colonial, mas que o 13 de janeiro é que trouxe a tão ansiada liberdade e a democracia do povo de Cabo Verde. Na 75 tinha ninguém a ansiar liberdade e democracia. Na 75 tinha ninguém a ansiar democracia. Toda a gente a ansiar liberdade contra o colonialismo. Aquilo é que era anseio de 75. A liberdade contra a democracia. Claro que tinha uns grupos pequeninos. Mas não houve um assalto à esperança naquele período de transição, depois de 25 de Abril, em que cabo-verdianos pensavam que tinha, tanto bem tinha liberdade? Não, me considerar que tive nenhum assalto à esperança, porque tem uma coisa que é o seguinte. Quem é que alimenta a esperança de liberdade para cabo-verdianos? Que foi a gente que está a dizer agora. Foi que a gente combateu para a liberdade. De colonialismo. Isso é que alimenta a esperança. Claro que caminhos depois seguidos, alguns estão a convergir, outros estão a divergir. Isso é história. Isso é história, já passou, já não tem mais que discutir mais. Agora, que nunca devia tratar 13 de janeiro como uma data divisória, mas como uma data que devia unir, é evidente. Não tem que ter... se não tem dinheiro para fazer um monumento ao 13 de janeiro, momento de democracia e liberdade, não devia ter dinheiro para fazer um mausoléu das fomes e das mortandades de Cabo Verde. O senhor engenheiro é contra a construção desse monumento de liberdade à democracia? Não, me estou a chegar como Cabo Verde. Depois de independência, 50 anos depois de independência, ele tem uma coisa que ele quer fazer. Ele quer construir monumentos suficientes a essa história. Ele que tem na praça pública, que tem existir monumentos que demonstram gerações atuais história de Cabo Verde. Ele demonstra a história colonial portuguesa. Diogo Gomes é um herói de história de expansão colonial portuguesa. Ele é um herói. Monumento à Amílcar Cabral, não é? Não. O monumento à Amílcar Cabral tem quase bate de helicóptero para o OER, atualmente.
Eu tenho que mandar um drone para lá de cima para fotografar. Mas é que só que lá. Não tem uma história de resistência. Não tem uma história de resistência. Resistência a sistema colonial é um constante desde 1580. Resistência à fome. De maneira que é possível um povo desse assim conseguir existir se só no século XX, na primeira metade do século XX, ele perdeu mais de metade da sua população morte de fome. Quer dizer, não tem pouco movimento, nunca tem porquê que nunca tem um busto de Abílio Duarte? Sim. Porquê que nem te preocupar com um busto de Abílio Duarte na Tchadinha, onde ele tinha família lá? Porquê que nunca te preocupar em ter na Assembleia Nacional tem uma galeria de bustos de presidentes e de coisas? Nada disso nunca te preocupar aquele. Nunca te preocupar com a nossa história, nunca te preocupar com a nossa identidade. Portanto, não estou já como deve ter mais monumento. Portanto, a Sra. Engenheiro já que ainda não está ali nessa disputa de narrativas, qual é que é importante ser 5 de julho, ser 13 de janeiro, sim, que lá tem entrar nessa disputa de narrativas. Quando um monumento à liberdade, democracia, não sei o que mais, devia incluir 5 de julho, 13 de janeiro, tudo aquela coisa devia ir para arriba. Muito bem, 35 anos de democracia desse percurso, de maneira que a senhora João Pereira Silva te espiar para isso. O que é que te caracterizava este momento de democracia na Cabo Verde? Em instante estava a falar na cidade de, se calhar, não abrir ainda mais a sociedade civil e a grupos de cidadãos. Que avaliação é que não poder fazer desse percurso de um país democrático que também fazia agora 35 anos? Bem, mim tem um olhar bastante crítico sobre essa evolução dessa democracia. Já me tinha começado a dizer lá como não tem 2 partidos que tomam poder e te distribuem benesses. Através de 6 quadros que está colocando na posta-chave, através de 6 empresas que está a beneficiar, e 2 partidos. Portanto, quem que te ganha está a controlar a administração pública e ele te divide em alguns lugares. Algumas coisas ele te deixa uns lá, ele te traz, depois te fica lá. Cabral te falava, Cabral, toda vez que lhes perguntar sobre democracia, ele estava a falar nunca que é o pior sistema, entre os sistemas é o menos mau. É o melhor dos maus sistemas. Cabral te respondia sempre, o que é um democrata? Ele está a dizer o que é democracia, o que é um democrata? Democrata é aquele, democrata que te conta mentira para o povo. Democrata te trabalha permanentemente para resolver problemas do povo. Democrata é isso, aquilo e aquilo outro. Bom, a maior parte política atual de Cabo Verde conta mentira todo dia. Basta a gente assistir campanha eleitoral. Todo dia. Nenhum partido que te conta a verdade sobre ser real, sobre financiamento dessas campanhas eleitoral. E não saber como o financiamento de campanha eleitoral é uma fonte de corrupção. Portanto, daí que a gente a falar na democracia consolidada, a mim estou a achar que tem uma democracia bastante frágil. Porquê que nunca o governo de Cabo Verde que conseguir regulamentar referendo popular? Porquê que os 2 partidos que querem? Porquê que nunca está a fazer a coisa lá? Porquê que nunca está a fazer descentralização dentro de limites de Cabo Verde, tamanho de Cabo Verde, de geografia, de população e de meios financeiros para ter um... Descentralização ou regionalização? Regionalização. Não estou a ficar aí a discutir regionalização política, regionalização, mas não tem que fazer alguma coisa, porque São Vicente, que é igual a Santiago, Boa Vista, que é igual a Brava, e não tive um processo de formação de Cabo Verde em que as ilhas ganhar personalidade próprias. São Nicolau tem a sua personalidade própria. São Vicente tem de seu, Santo Antônio tem de seu, portanto, não tem que fazer uma regionalização. Mas não tem que fazer uma. Partidos políticos arranjar sempre um desculpa para cá fazer. A hora que está na oposição, esta quer regionalização. A hora que está no poder, esta fazer mais um estudo. Porque a regionalização estava bem, porque um real regionalização, não como na França. Na França tem uma acumulação
Quer dizer, na França vou poder ser ministro, presidente de região e presidente de um município ao mesmo tempo. Mas que é aquele lá que não queria? Não queria para poder passar para a região ilha, para passar para lá. Tudo um sério, não queria ter um governo de facto, de 10 membros e não de 20 membros. Então ainda não te continua a ter um sistema de governo bastante centralizado? Sim, não estou a continuar num sistema de governo bastante centralizado. Tudo partido político está a prometer que começou 10. Na fim ele tem 20, porque secretário de Estado é mesmo de governo. Ele tem mais de 20, se for contar tudo secretário de Estado. Então, é incomportável para a economia de Cabo Verde, para o orçamento de Cabo Verde. E que maneira que o Sr. Engenheiro Toia hoje para esse impasse, por exemplo, esse déficit de entendimento, de negociação entre aqueles partidos de arco de poder para recompor aqueles órgãos externos do Parlamento e órgãos constitucionais, como os juízes do Tribunal Constitucional? Esse é um defeito dessa democracia. Portanto, juízes de Tribunal Constitucional que devia estar dependente da vontade de partidos políticos. Mas que devia estar dependente da vontade de partidos políticos. Juízes do Tribunal Constitucional têm que encontrar uma forma qualquer de eleição de juízes do Tribunal Constitucional que catapôs na mão de vontade de partidos políticos. Quer dizer, senão partidos políticos têm tendência para dividir bolo. Dividir bolo quer dizer... Mas tem alguma explicação para que estes dois principais partidos, ou que estes três partidos que têm assento parlamentar, em chegar de acordo em relação a esses órgãos externos? Não te falar desses órgãos externos, modo não poder também falar de reformas estruturais que o país precisa. Mas não tem que alterar a nossa Constituição para alterar essa forma de Constituição, daqueles órgãos de Constituição, por exemplo, do Tribunal Constitucional, para evitar que partidos políticos tomem conta deles ficarem naquele joguinho. Tem que ter uma forma. E existe forma. Noutros países existe forma de fazer isso. Existe forma. E o país precisa de reformas estruturais, por exemplo? Precisa de muito, mas não falar de regionalização, por exemplo. Não falar de educação, por exemplo. Qual é que as áreas que devia haver ali algum pacto de regime entre aqueles partidos? Bom, tudo não está em debate sobre o Estado da Justiça, que as questões são praticamente os mesmos. Que áreas é que o Sr. Engenheiro Tochá que estes partidos era forçado a chegar a um entendimento, um pacto para ter que as reformas? Não tem que ter uma reforma de sistema político que permitir que tem partidos políticos e tem cidadãos. Tem que ter uma forma permanente de intervenção de cidadania, que pode ser só através de imprensa ou através de uns discursos de Presidente da República e não sei o que mais. Não, tem que ter uma forma em que cidadãos, a partir de um certo número, depositar uma proposta de referendo na Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições é obrigada a organizar aquele referendo e resultados de referendo é transmitido à Assembleia Nacional, que tem a obrigação de transformar em lei. E que é esse poder de propor leis que pode ficar só na partidos políticos ou no governo. Tem que ter uma forma de cidadãos propor leis. Tem que ter uma forma de cidadãos controlar o exercício de poder e de programa. Mas já não tem lei de referendos e de iniciativas legislativas populares, já não tem isso, não é? Não tem isso na Constituição, mas que tem uma regulamentação e que tem uma vontade de promover isso. Sim, que tem, isso é verdade. Mas tem que ter tem que ter uma luta permanente contra a corrupção. Quer dizer, tem que ter um entendimento de que a corrupção é um crime grave. Ele deve ser punido como um crime grave, daqueles mais graves que tem. Porque a corrupção te distorcer tudo o que é luta para a distribuição de riqueza nacional. A corrupção, além de impedir, te distorcer tudo isso. Assim não tem um Conselho de Prevenção contra a Corrupção, mas que a Distrito Tribunal de Contas, ele é presidido para Presidente do Tribunal de Contas, é um modelo mais indicado. Corrupção tem que ser definido como crime. Tem que ser definido qualquer penas que é aplicável a ele no Código Civil e no Código de Processo Civil. E tribunais é encarregado de julgar casos de corrupção que é levado para procuradores. Se quiser, vou criar procuradores especiais contra a corrupção. Mas que é, né? Tribunal de Contas. Então, criar um VAR específico
para tratar de corrupção nos tribunais. Tem um juiz anticorrupção no Tribunal de Praia, no Tribunal de São Vicente, no Tribunal de Coisa. Ou se quiser, vai a um nível superior, vai para... mas a gente dizer aquele outro nível que tem agora, aquele tribunal que tem na São Vicente e na Praia. Tribunais de relação. Tribunais de relação. Mas tem que ter um juiz que se função e se poder é investigar e punir corrupção. Acabou de ser uma autoridade para prevenção. Prevenção vou-te fazer da seguinte maneira. Uma das maneiras é o seguinte. Tem que ter, em todo lugar onde é que tem entidades que têm poder de gastar dinheiro de Estado, tem que ter uma fiscalização antes e uma fiscalização a posteriori. Por exemplo, nos municípios atuais, desde que botei a Assembleia Municipal na Beaumont, botei a resolver fazer um prédio de 100 mil contos. Botei a resolver fazer concurso, botei a entregar a uma pessoa, vou saber como é que está a conseguir concluir na tempo nas 100 mil contos, depois ele está a aumentar para 120, ele está a aumentar para 130, e desde que a Assembleia Municipal é de bossa, e benefícios daqueles atos de corrupção beneficiar tudo boa gente lá na Câmara, ninguém quer fazer nada, porque não tem nenhuma maneira de fazer nada. Tinha que ter uma maneira de Tribunal de Contas fiscaliza antes. De maneira que é possível que tenha despesas não orçamentadas. Já tive despesas não orçamentadas, já tive pagamentos não orçamentados. Quer dizer que é possível. Tem que ter uma fiscalização antes. Tem uma fiscalização concomitante. Mas... Tem uma fiscalização concomitante e depois tem uma fiscalização a posteriori, que é julgamento. Mas, neste momento, julgamento de contas, ele está a consistir em olhar se que as despesas estavam orçamentadas, se estavam orçamentadas, se vou exceder orçamento, se vou exceder orçamento. Mas se vou fazer uma empreitada ilegal, é difícil o Tribunal de Contas bem. O Tribunal de Contas, por exemplo, na casa do Ministério das Finanças, ele condena que as pessoas, porque ele fará como era um montante que podia ser por ajuste direto, então as fraccionar em diversos contratos, em diversas empreitadas, para ficar tudo dentro daquele threshold. Claro que tudo somado está a ultrapassar, e era evidente, e já era. Mas isto aconteceu todo dia no município de Cabo Verde. Nota nesse quase 35 anos de democracia, nessa situação moda que já não dizer, em que Procurador da República, Geral da República tem que mandato expirado, Tribunal de Contas também, juiz ou Presidente, depois não tem que esses órgãos externos, moda Comissão Nacional de Eleições, Alta Autoridade para a Comunicação Social, Comissão de Proteção de Dados, portanto que já ultrapassar esse mandato, enfim, há vários anos, é uma situação que te fragiliza o Estado de Direito Democrático ou, modo alguns constitucionalistas a dizer, é uma situação normal e prevista porque não há, digamos, não há um vazio de poder. Sim, mas a questão da legitimidade, que é órgãos. A questão de eficácia e de legitimidade. Se ele tem mandato, se mandato é definido por lei, no fim do mandato tem que ter um substituto. É claro que lei também está a dizer que se vou dirigente de um Estado ou se vou dirigente de uma empresa, enquanto o substituto que chegar, vou poder abandonar o lugar. Mas, estou a considerar que juízes, naqueles casos assim, que já têm mandato caducado, acho que este tem pouco incentivo para continuar a fazer aquele trabalho seu. Este tem consciência. Está a chegar num momento em que a assinatura que estava ele devia ser assim, porque podia assinar cheque. Sim, porque a assinatura já caducar, a banca aceita a assinatura na cheque. Então, tem que ter um processo para resolver esse problema. Nem quer saber qual é o processo atual, nem quer também discutir o atual, mas ali na Cabo Verde, na diáspora, tem juristas, tem constitucionalistas, eles podem sentar e fazer uma proposta de uma forma de ultrapassar aqueles impasses. Porque só dizer como que tem vacatura de poder, que te dá. Então, uma pessoa poder ter um mandato, ele poder ter um mandato de 5 anos, ele poder ficar 20 anos. Porque que tem substituto? Por esse andar, não é? Por esse andar, ele poder ficar 20 anos. Nós, a democracia, que as organizações internacionais estão a fazer relatório sobre o desempenho de nós, a democracia, é uma democracia estável, em vias de consolidação, mas ainda
imperfeita, mas quase tudo que os relatórios te trazem essa chamada de atenção, não tem um déficit de participação política enfim, no fundo de cidadania, cidadãos a participar muito pouco. Na sua opinião, porque é que isso devia acontecer? Já há 35 anos de democracia, já não devia ter povo mais de participar mais, que não fosse apenas de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, mas não te senti que essa sociedade civil é um bocado frágil ainda. Porque é que isso devia acontecer? Democracia tem ensinado na escola, democracia tem educado na escola, democracia tem praticado na escola, depois ele está chegando na níveis de coisa. Nós, reparar, sistema educativo de Cabo Verde, o que é que ele te forma agora assim? Mesmo tenho experiência de dar conferências nas escolas, na escola de instrução primária e no liceu, na Boa Vista. É aterrador, hein? É aterrador o que é que está a sair daquela escola, lá de dentro. Lá que está a sair democracia. Que está a sair democracia. Se nunca tiver um sistema educativo que te preocupar com esta questão, desde a instituição primária até a universidade, que está a funcionar. Pessoas que têm experiência que têm debate, pessoas que têm ensinado a debater na escola, as que têm ensinado a discursar, as que têm ensinado, vou trabalhar na qualquer escola nos Estados Unidos da América ou na coisa, tem uma disciplina que tem a ensinar pessoas a falar em público, tem a ensinar pessoas a debater, tem a ensinar pessoas a defender a sua posição e aceitar a posição do adversário. Mas na Cabo Verde não existe nada disso. Depois não querer para pessoas que têm capacidade de protestar ou de participar, que têm uma educação para participação na Cabo Verde. Ao contrário. Nossa educação é para não participar. Mas é só isso, é que te limita a pessoas a sair, a reivindicar seres de direita, a manifestar, ou tem medo de alguma represália, tendo em conta o poder do Estado? Sim. Tem medo porque Estado cada já se escreve por mãos alheias. Essa fama de que Estado está vingado boa, é verdade, ele está a vingar sim. Quem que tem no poder? Está a vingar. Quem que tem no poder? Está a vingar de quem que manda bocas contra ele. Quem que falar contra ele. Quem que discordar dele. Ele está a penalizar. Ele está a penalizar a nível de câmaras municipais, ele está a penalizar a nível do governo central. Portanto, pessoas que têm nenhum interesse em ouvi uma coisa. Uma vez me tive necessidade de meter uma ação contra a Câmara de Boa Vista. A Câmara de Boa Vista tinha mais de 5 advogados avançados. E um advogado avançado para a Câmara que podia meter uma causa contra a Câmara. Era uma estratégia da Câmara de fazer. Portanto, me arranjar um advogado na SAR, quando ele, afinal ele tinha também um avanço de coisa. Estava tudo controlado. É sim, ele te controlar. Ele te avança tudo gente. Porquê? Porque, quer dizer, ali que tem empresas, que tem um tecido empresarial privado, autónomo, com capacidade para sustentar essas classes. Dependem do Estado. Depois botou uns advogados famosos ali na praça a defender aquela história daquela situação, daquele julgamento de tribunal arbitral. Não. Sr. Engenheiro, mas agora que não estou a falar na questão da vivacidade ou do amorfismo da sociedade civil, tem também um corrente e tem alguns investigadores a dizer que esse amorfismo, essa apatia de sociedade civil também um bocado como consequência de 15 anos de partido único em que a sociedade civil era passado e tinha que esses movimentos, organizações de massa, era JAC-CV, ou PAD-CV, era o MCV, próprios sindicatos, portanto era tudo controlado pelo Estado, pelo Partido Único, portanto, e que isso acaba para ter consequências no desenvolvimento dessa sociedade civil. Nunca sei se bom, mesmo está com 80 anos, portanto, tu tinhas colega que nasceu na década de 40 viver na regime ditatorial de Salazar. Eles foram membros de uma cidade portuguesa. Quer dizer, Cabo Verde que tem uma tradição de democracia representativa e pluripartidária, que tem essa tradição.
É que é 15 anos de Partido Único que cria essa situação. 15 anos de Partido Único foi sobre uma situação de 40 anos de ditadura salazarista, sobre uma situação de 300 anos de não sei quantos de colonialismo. É a história. É que foi Partido Único que foi culpado. Aliás, Partido Único, o que é que Partido Único fazer? Partido Único espeia a escola para tudo, ilha para tudo, canto de Cabo Verde. Partido Único fazer com que pessoas atualmente, um dia na barbearia estava um fulano lá a reacionar de fogo, a falar como depois que badiu passar da escola, a educação acaba. Não, porquê? Porque que tinha gente para baixo da escola naqueles lugares mais difíceis de fogo, nem de Santo Antão. Quem vai badiu que vai da escola lá. Porque que tinha gente de Santo Antão, nem na São Centro, que queria para Santo Antão lá, para aqueles rochas lá da coisa, porque concheu uns peças de juventude em marcha que tem aquele professor Badiu. Problema de família, sim. Problema de família. Acho que estava bem, quem estava bem era dali, a gente dali é que bem. Então, tudo essa educação, espalhar para toda a ilha de Cabo Verde, toda essa formação de quadros, as milhares de quadros formados, é que cria bases para ter a abertura democrática. Sem isso que tinha abertura democrática. Se nós já era um país de ignorantes, que tinha abertura democrática. Se não está a continuar um país de ignorantes, como em 1974, que tinha abertura democrática. Não podia ficar lá eternamente. E hoje a democracia sob ataque e sob ameaças a escala global, obviamente que Cabo Verde na exceção, te falar de teu em movimentos populistas, Presidente da República há tempos teve a iniciativa de receber pessoas da sociedade civil, dirigentes políticos também, e saía essa ideia de que não tem um discurso do ódio, sobretudo nas redes sociais, há muita clivagem, muita polarização, e notas preocupantes para a democracia na Cabo Verde, ou ainda não está muito longe dessa onda populista? Não, muito já como redes sociais poder liquidar a democracia. Porque se o Estado que tiver força e vontade para agir com rigor e com certa determinação contra certos fenómenos que está a surgir e que está a espalhar nas redes sociais, em nome de liberdade, em nome de democracia, o Estado que está a agir. Se ele quer agir, democracia e liberdade de acabar também. Então você tenta defendê-lo, que o Estado deve regular. Deve regular, ele quer poder deixar pessoas. Mas ele quer acabar também com liberdade de expressão. Sim, mas qual é que é a liberdade de expressão quando você abrir um TikTok, você achar uma menininha com ar de 16 anos, nunca tem que falar na rádio. Se você cortar a gravação, explicar o que é que queres dizer. Quer dizer, aquela que é a liberdade de expressão. Aquela que é a liberdade de expressão. Aquela tem que ser reprimido. Não tem falado de teu, ou ouvi, tem falado de teu nas milícias digitais, que é ataques... Aquela é outra coisa, milícias digitais é partidos políticos que estão a organizar militantes seus para criar perfis falsos, para estar a lançar falsas notícias, está a atacar de forma mais vil adversários políticos. E tem a inventar coisas que até existem. De maneira que a lei é outra coisa, que as milícias digitais é outra coisa. Agora, mas tem discurso de ódio, de facto? Francamente, me está totalmente reformado, me está seguindo, estou já como dirigentes partidários, deputados, acho que têm discurso de ódio. Tem uns certos discursos que é incorreto, que é mal criado. Tem muita má criação na política na Cabo Verde, mas ódio nunca sabia se tanto. E nós, Parlamento, que estes debates que o Sr. Engenheiro te acompanhar, qual é que é nível? Nunca te acompanhaste. Não, hoje não. Não, nunca te acompanhei nenhum debate da Assembleia. Há instantes, João Pereira da Silva está a dizer que na Cabo Verde, se não espiar, é pouco que esses políticos é que te falar a verdade, digamos, a cidadãos. Não pode inventar, digamos, ondas populistas em Cabo Verde, políticos desse tipo. Populismo atualmente é um chavão para lutar contra... Por exemplo, chama-me uma coisa... Vou-te concordar ou vou-te concordar que tem que ter um controle de imigração, de entrada ilegal naqueles países da Europa? Sim, parece-me que
Todo país tem normas e regras para entrar naquele país. E imigração. Para gerir a imigração. Pessoas que podem chegar e dizer, minha refugiado de Síria, me chegar, me entrar. Vou-te entrar, me dar hotel, me dar casa, me dar segurança social, me dar coisas que o próprio cidadão que tem. O que é que vou ter que conseguir que o próprio cidadão? O próprio cidadão está a revoltar contra aquela coisa. E se tiver um partido que dizer não, me vai pôr regras, ele está a votar na extrema-direita. É extrema-direita. Não, ele tem que pôr regras. Mas não é que é possível que um país de 300 milhões de habitantes tem 20 milhões de pessoas que não quer saber quem é onde é que está. Mas não é que é possível uma pessoa chegar na América, em certos estados, ele votar sem identificação. É que é possível. Agora, quem quer pôr um termo a isso, ele tem que usar um cozinha de força. É risco de ditadura ao contrário. Bom, entre ditadura ao contrário e dissolução da boa identidade, nunca sei qual que é pior. Muito bem. Bom, no final da nossa conversa e não te continuar a falar de democracia, só para terminar, não sei se a senhora engenheiro queria apontar ali 3 medidas que devia ser tomada no sentido de qualificar a democracia na Cabo Verde, olhando para esse percurso de 35 anos, bom, já não falei na questão, nesse déficit de participação de cabo-verdianos. Tem um outro aspecto que nunca falar e que relatórios têm vindo a apontar, é esse cada vez diminuir a confiança de cabo-verdianos nas instituições. O que é que não podem fazer para melhorar essa democracia? Não, quer dizer, para melhorar a confiança, a percepção de corrupção te destrui a confiança. Portanto, instituições na Cabo Verde têm que tomar medidas para melhorar a percepção que o público tem de se desempenho nessa área de corrupção. Não, mim que é corrupto. Boa que é corrupto, não vou poder parecer corrupto. Se vou parecer corrupto, a esposa de César não tem só que ser virtuosa, tem que parecer virtuosa. Tem que parecer. E, portanto, tem que tomar decisão nessa área, tem que fazer alguma coisa para alterar essa percepção negativa que o público tem. Nota que tinha urgente que sinais exteriores de riqueza, não é? No seu país do mundo, tem países democráticos, um governante que pode parecer que certos sinais de riqueza que ele que tinha antes de entrar no governo. Ele que pode. Se ele parecer... Mas tem uma declaração de rendimentos que ele tem que depositar no Tribunal Constitucional. Sim, ele tem que depositar a declaração de rendimentos, mas depois ele tem que aparecer com os sinais de riqueza que ele que tinha antes, que é possível de justificar que seja vencimento. Sim. Esse é um daqueles aspectos que me esteja a melhorar é um aspecto fundamental. A democracia. Outro aspecto para melhorar a democracia é garantir saúde e educação para toda a gente. Boca poder tem convencer pessoas de que tem democracia, que governo tem que governar para toda a gente, ora como pessoa poder morrer por causa de uma evacuação. Boca poder ter um país de 10 ilhas em que ter todas as despesas nas viagens de dirigentes para baixo para cima e que tem evacuação médica de urgência por via aérea. Quer dizer, boca poder convencer pessoas que vão lutar para isso, para seres bem-estar, para seres coisas. Boca poder melhorar a percepção de democracia. Portanto, esse é um daquelas promessas de democracia que ainda foi cumprido. Mas que é urgente cumprir. É urgente cumprir. Quando não está a falar na educação, quando não está a falar na energia, nós dirigentes do Estado agora estão a falar na economia digital, para baixo para cima, inteligência artificial, Cabo Verde na era de inteligência artificial. O que é que está a gastar mais energia num país desenvolvido hoje é a inteligência artificial. Boca poder ter inteligência artificial e economia digital se boca tiver eletricidade. Já não tem carros elétricos. Para quê? Se boca está a conseguir ter um fornecimento estável de energia elétrica na capital do país, sem justificação, boca tem justificação para esses apagões que tive na praia. Mas nunca estou a falar de praia. Minto a morar na Fundo das Figueiras. Lá tem internet, tem tudo essas coisas. Tudo vez que tem alguma ventania, cabo que está a trazer energia de Sarrei, de central, lá de coisa, para Fundo de Figueira, está aqui. Se ele cair de noite, na sábado, de noite, só na segunda-feira, quando tem energia elétrica na casa outra vez. Mas isso é inconcebível. Quer dizer, porquê? Porque a empresa que querer investir não substituir um cabo aéreo velho por um cabo subterrâneo.
Toda vez que tem um chuvinha, lá tem uns curto-circuito naqueles isoladores, não está a ficar sem energia elétrica durante todo fim de semana. É que é possível, nunca poder concordar que não está direito, assim. Porque não tem 50 anos de independência, não está a dizer que nós somos um país de rendimento médio. Um país de rendimento médio tem que ter energia elétrica em todo lugar. Muito bem. Há dias não tive ali uma manifestação, mobilização a nível nacional, jovens que vão para a rua, na cidade de Gelina, Cabo Verde, e trazer todas estas preocupações, de facto, ao nível de governação, coisas que tita falhar, mas também têm críticas em relação à forma como a democracia é exercida na Cabo Verde. Isto quer dizer, o povo tem democracia, mas no fundo isto que te sentir que tem alguma intervenção nisso, para além desse poder de ir votar. Sim, porque a democracia que te resumia em eleições. Democracia é uma prática cotidiana, é um estado de espírito cotidiano, é um relacionamento cotidiano. Ele quer te resumir voto nas eleições de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos. Se que tem esse estado de espírito cotidiano, esse estado de espírito de democracia te refletir no discurso. Sim, até é certo discurso. Te refletir no discurso na Assembleia. Ele te refletir no discurso na coisa. Também se a gente a contar mentiras, o que pode estar te lançar um projeto 3 vezes seguido, vou-te fingir que um projeto que nunca tinha sido lançado, vou-te tornar a lançar. Quer dizer, pessoas que podem ter confiança, francamente. Se vou para a minha casa, vou prometer-me uma coisa, uma vez, vou para a segunda vez, vou prometer-me, terceira vez, dizer, não, acabou bem na minha casa, me prometer-me mais porque eu vou também cumprir. Mas a democracia na Cabo Verde é irreversível? Não, eu acho que é irreversível. Porquê? Bom, atualmente nunca saber, mas nem é tempo de saber como que os dirigentes que tinham forças de segurança e ordem pública e forças armadas na mão, é antigo. Pode ter algum movimento popular que ele nunca te escolher. Pode ter algum movimento popular que obriga a uma mudança fora do quadro institucional. Tipo estes movimentos de geração Z, que na Madagascar, na Marrocos, que envolvem jovens. Sim. Porque pessoas estão a perder a esperança. A uma dada altura, nem a imigração, já que dá resultado, eles têm que fazer alguma coisa. Ele quer poder ficar. Tem essa história de thugs na praia. 70% de jovens em idade escolar na Cabo Verde que até concluir nenhum ciclo, vai para fora do sistema escolar, ele tem dificuldade em integrar o mundo de emprego porque ele tem acesso à formação, porque ele tem o 8º ano de escolaridade, ele está a ficar na casa, a fazer o quê? Ele está a vender, sair de carrinho na mão, a vender na rua, ele está a ajudar sem mãe, mas um par destes que tem nem isso. Um par destes, se as mães estão a sair, ele está a ficar na rua, ele está a ver ataque. Sim, mas não tem também movimento de saída de jovens, de imigração? Sim, tem mas nem tudo que está a bem na imigração, nem tudo que está a bem no avião para bem. Tem uns que estão a ficar ali. Muito bem. Sr. Engenheiro João Pereira Silva, obrigado por essa disponibilidade, por ter estado ali nessa estreia dessa série de entrevistas, ventos de mudança, 35 anos de democracia na Cabo Verde, não começar antes de espiar estes sinais de mudança, que também muito antes até de 1988, portanto até a atualidade, e para esse diagnóstico que te fazer sobre a democracia na Cabo Verde. Obrigado por essa participação. Obrigado pelo convite, e por essa oportunidade de exprimir a minha opinião. Afinal, não tem um cozinha mais de liberdade de